Oi, eu me chamo Bianca Cadamaro Scanumi e eu vou apresentar a correção do trabalho. Nesse trabalho foi feita a análise morfométrica da bacia hidrográfica localizada no estado de Goiás, na estação do município de Professor Genil, que faz parte da subbacia do Rio Paranaíba e pertence à bacia do Rio Paraná. Logo, o objetivo foi fazer a delimitação manual e automática da bacia através do QGIS e discutir os dados extraídos. Então, de forma geral, as correções feitas foram a adição do nome da bacia, que se trata da bacia hidrográfica do Rio Paranaíba. Foi adicionada lista de figuras, lista de tabelas, o sumário também foi corrigido. Na introdução foi adicionado um parágrafo a mais, tentando interligar essa com o objetivo geral do trabalho, dando mais clareza a ele. Também foi adicionado numeração nas figuras, títulos, e essas também foram chamadas no corpo de texto. O mesmo foi feito com as equações, elas foram numeradas e chamadas, e as tabelas também sofreram essa modificação, com título e numeração. Também foram feitos alguns ajustes. No perfil longitudinal, eu confirmei o perímetro e o comprimento do rio principal, adicionei a declividade média e total do rio principal e o tempo de concentração. Agora eu vou falar um pouco de como foi feita a delimitação manual e automática. Essa é a delimitação manual. Através do MD adquirido na USGS Surf Explorer, foi necessário unir 2 MDEs e realizar o preenchimento de suas depressões. Assim, foram extraídas as curvas de níveis e também foi utilizada a hidrografia do HydroRivers. Com esses dois dados, foi possível delimitar um polígono, esse em rosa, e o divisor de águas foi traçado de forma visual, com base nas altitudes e com cuidado para não interceptar nenhum corpo hídrico, e esse aqui foi o resultado. Agora, para o método automático, foi utilizado o mesmo MDE, e esse foi recortado e sofreu diversos processamentos, gerando arquivos úteis. Este aqui, que está aberto, é o Flow Accumulation. Ele indica o ponto de maior acúmulo, que é o exutório, e a partir dele foi possível extrair o formato da bacia. Através dos Stream Segments, foi determinado os canais fluviais e assim foi necessário definir um limiar de 5.000. Então aqui a gente tem a bacia e o limiar em azul de 5.000, e comparando ele com a camada do HydroRivers, a gente vê que os dois são bem parecidos. Agora, voltando aqui, falando das correções, verificou-se que o perímetro e a largura dos dois métodos eram bem diferentes. E isso pode ser explicado por conta do método automático ser muito mais detalhado. Assim, as bordas da bacia do rio manual eram mais grotescas e resultam num perímetro maior. O mesmo se acontece com o comprimento do rio principal. O automático era muito mais detalhado e o manual era menos detalhado, mais grotesco. Agora, a gente também adicionou a declividade, e ela foi obtida através do comprimento do rio principal e a diferença entre as cotas máximas e mínimas e médias do rio principal, obtida através do rio o perfil do rio. Então a gente vê que o método automático tem valores menores. Isso por conta do comprimento através deste método ser menor. Agora a gente tem o perfil do rio principal. A gente pode ver que o rio feito de forma manual possui menor comprimento, apresentando também maior variação no seu eixo Y, enquanto a forma automática ele é mais longo e com menor variação no eixo Y. Isso explica-se pela simplificação do traçado do método manual. Os pixels maiores não pegam as pequenas variações do terreno, resultando nesses saltos, enquanto o método automático, com o rio extraído do raster, ele é mais detalhado, então há menos perturbação no eixo Y. Agora a gente também arrumou o tempo de concentração, havia erros nas fórmulas, então a gente verifica esses valores aqui. E agora a gente vê que o maior tempo de concentração foi no método automático através
da fórmula de Kirchhoff, e o menor tempo de concentração foi no método manual através da forma de Peking. Então, verificamos que o tempo de concentração está entre 8 e 15 horas. Agora, vamos falar um pouco sobre os mapas temáticos. Esse mapa aqui é o mapa morfométrico da bacia e ele representa em cores as altitudes, os intervalos de altitudes da bacia hidrográfica. A gente vê o exutório, o rio principal e seus efluentes. Aqui a gente vê os limiares, a diferença entre os limiares e os testes. Aqui é bem legal que a gente consegue ver quantos rios de cada ordem tem. A gente vê que o método manual e o método automático foram muito parecidos, apresentando só um rio a mais no método automático de primeira ordem. Então, a partir dessas observações, a gente vê que essas correções possibilitaram um entendimento ainda mais profundo das características da bacia e a organização do trabalho. A enumeração também contribuiu para maior clareza e entendimento dos dados. Então, foram feitas essas diversas correções e acredito que melhorou muito o trabalho. É isso. Lembrando que o link do vídeo está na versão final do arquivo. Tchau, tchau!